Paizinho querido, Deus amado, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por todas as coisas que vivemos até aqui neste dia, Pai. Sim, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado, obrigada porque o Senhor tem nos cuidado, Deus. Muito, muito obrigado, Obrigado, porque Jesus até aqui querido. o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. Sim, Jesus. Nós somos gratos a Ti. Gratos, Senhor, por este dia, gratos por poder respirar, gratos, Senhor, por termos amigos, por termos irmãos, por termos familiares, Senhor, perto de nós, longe de nós. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Obrigado, Senhor Jesus tem nos querido. dado. Obrigado. Nós somos eternamente gratos. Não somos merecedores, mas o Senhor nos ama e por Sim, isso o Jesus. Senhor nos cuida e o Senhor nos guarda. Sim, Jesus. Obrigado Muito por obrigado, isso. Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a estar aqui conosco neste tempo, Senhor, de estudo. Abra, Deus, os nossos ouvidos, Senhor. Abra mesmo, Senhor, a nossa mente para entender da tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Sim, Pai. Usa, Senhor, a vida do Leandro nesse Sim, tempo. Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra encontre terra fértil em nosso coração. Em nome de Jesus que eu te convido e te agradeço. Amém e amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Que benção. É um tempo de bate-papo nosso aqui. É bem natural, muito interativo, até porque tá nós três aqui nesse. Na verdade, estamos em 6 aqui, né? Claro, né? Não tem dúvida nenhuma disso, né? Mas 3 da parte terrena, assim, né? Então, lembra o que a gente estudou na semana passada, Lu? Lembra o que era a palavra tema da semana passada? Era integridade, valores cristãos, Exatamente. né? Convicções, constante na palavra de Deus, sermos firmes, valores morais e espirituais, Isso aí, ó, tá tudo na ponta da coisa. encorajamento pela integridade. Isso aí, isso aí, isso E aí. olha, eu viajei aqui sobre Boaz, que eu falei, eu nunca tinha prestado atenção sobre o caráter de Boaz. Eu falei, até dava uma pregação excelente. Com certeza. Né? Com E toda aí, certeza. lendo o desafio do pastor Daniel aí da gente ler o Novo Testamento, ontem eu comecei vendo a genealogia que fala de Boaz e fala que ele veio de filho de Raabe, se eu não me engane. Raabe, Fala exatamente. Assim, né, a mãe Raabe era, né, uma mulher da época, uma prostituta e tal, enfim. Mas olha o caráter desse homem. Então, assim, ele tinha uma história anterior, enfim, a mãe nada justifica, mas eu viajei muito e meditei muito nessa questão da integridade dele, do caráter de Boaz. Falei, olha... É uma história maravilhosa. O melhor de tudo é que é uma história verdadeira, né, Lu? Não é uma historinha com de fado, não é algo pra gente pegar um personagem e criar. A gente não tá criando, isso é uma verdade. Isso é um homem, né, que decidiu caminhar na presença de Deus. Então, nossa palavra tema é integridade. A gente segue. A gente já pontuou exatamente isso que você anotou aí. E a gente findou aqui, ó, nessa parte onde o pastor Josadak nos coloca a seguinte situação aqui, ó. Ele até cita um exemplo. John Sanderson escreve o seguinte: se examinarmos um pouco mais a fundo, veremos que a infidelidade... Deixa eu reduzir um pouquinho, para ficar mais Pode fácil. compartilhar a tela também. Isso. Não sei se você sabe. Isto. Acho que é bem interessante depois na sequência aqui. Uhum. Que ele cita assim: se examinarmos um pouquinho mais a fundo, veremos que a infidelidade está bem próximo da desobediência. Porque o homem que desobedece a Deus, achei muito interessante aqui, soltou-se do único apoio firme que ele pode ter. E a sua direção na vida está controlada pelos ventos inconstantes das circunstâncias e do seu desejo caprichoso. Muito bem citado. Muito bem citado. A importância da fidelidade e da obediência são pontos fundamentais aqui. Acho que o Edu está chegando aí. Boa noite, Edu. Boa noite, Padre. Tudo na paz, meu querido? Graças. Bom. Como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz. Que bom. Como é que tá a rua lá? Tudo bem? Tudo certinho? Tá melhorzinha. Tá melhorzinha? Tá melhorzinha. Tá bom. Deus está no cuidado, tá no controle. Amém. Acabamos de dar o start aqui, Edu. Acabamos de dar o start. A gente pontuou rapidamente com a Lu aqui. Lembra de qual que era a palavra tema da semana passada? Perguntinha agora aí. A palavra tema?
Ó, fugiu, mas eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu não marquei aqui. Fica calmo. Vou dar o Tem que start. colar, Du. Eu colei tudinho. Tem uma palavrinha tema que a gente vai continuar nela. Deus vai dar mais uma sapecada em nós aqui com essa palavrinha aqui. Uhum. Acredito que eu escrevi, não escrevi a palavra, mas eu tenho ela, tá na mente, mas não sai na Isso, língua. eu vou dar o comecinho e você vai terminar. Integridade, né? Maravilha, Edu. Vamos seguindo. Nós paramos aqui, ó. O pastor fala assim: reconheço que não é nada fácil acordar no meio da noite com uma mulher deitada a seus pés. Ainda mais quando há inúmeros fatores que contribuem para não nos mantermos íntegros na situação. Porém, Boaz não vacilou. Ele ficou firme, venceu a tentação. No dia seguinte, ele conseguiu se olhar no espelho e se manter sem culpa. Olhando essa atitude de Boaz e refletindo sobre nossas experiências diárias, percebemos que a integridade não é apenas uma responsabilidade social, mas é também uma obrigação espiritual. Em outras palavras, Deus está ele coloca assim, mais interessado em nossa integridade do que em qualquer outra coisa. Então ele coloca a integridade como um ponto fundamental da caminhada do cristão, da caminhada do filho, da caminhada da filha, do servo e da serva. Eu acredito que, sem sombra de dúvida, a parte mais importante, né, do caminhar com Deus é a gente conhecer a nossa identidade com Ele. Quem nós somos com Ele. Nós não precisamos fazer isso ou fazer aquilo, ou fazer aquilo ou fazer isso. Né? Nós precisamos receber o perdão, né, e caminharmos em santidade. Aí sim tudo isso vai se completando. Integridade, fidelidade, o fruto do Espírito. Em todas essas coisas, o processo da santificação vem completando tudo isso. Mas ele coloca nesse quesito especificamente, né, se nós colocássemos como um fator, um ponto do fruto do Espírito, seria perfeito. A gente conhece que é amor, alegria, paz, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão e o domínio próprio. Fidelidade e domínio próprio, né? Então, se a gente colocasse a integridade junto disso, seria perfeito. Então, eu tenho comigo que o fruto do Espírito ele é bem mais vasto que os que o Paulo colocou lá, né? Com muita humildade, quem sou eu querer mexer alguma coisa na palavra de Deus. Mas é simplesmente a gente abrindo esse olhar, como o pastor Josadak está dividindo conosco aqui. Então, Deus busca esse desejo pela integridade. E se a gente prestar bem atenção, praticamente que em todos os dias da nossa vida, a gente tem essa prova, vamos colocar assim, esse teste de integridade. Esse teste do nosso coração ele está realmente completo em Deus, que a palavra integridade ela significa isso, pleno, sem rachadura, sem ruptura, completo, perfeito, tudo isso significa integridade. Então, eu sou o primeiro a dizer assim que eu tenho muito que aprender a caminhar em integridade. A gente estudou na quarta, na quinta-feira eu já dei uma canelada com o sentido de integridade. Né? Sou muito humilde e muito franco para falar para vocês. Então, todos os dias a gente precisa, né, caminhar buscando a santificação, caminhar buscando a estatura de homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, e caminhar exatamente com esse alvo, né? De agradar a Deus o Pai, de se mover pela vontade dele, e daí colocando esse tema que a gente está estudando, essa palavra tema, integridade, como uma meta, né? Poxa, eu preciso aprender a caminhar em integridade diante de Deus. Eu não posso ficar uma hora de um jeito, uma hora do outro, né? Acerto um passo um dia, erro um passo outro dia, acerto de manhã e erro de tarde, me arrependo de noite, aí de manhã faço de novo, aí no meio da tarde erro de novo. Aí, na verdade, a coisa está bem balangandã, né? Então, o que a gente vem aprendendo, como falou a Lu, a pessoa, né, de Boaz, com o Espírito de Deus nele, traz um testemunho maravilhoso de integridade. É algo esplêndido, é algo que realmente a gente precisa aprender com ele e, obviamente, aprender com Cristo, né? Aprender com o Pai. Pontuar alguma coisa, Lu? Pontuar alguma coisa, Du? Ainda não. Ainda não? Tranquilo? Não, tranquilo. Então vamos seguindo aqui. Não há nenhum outro segredo para o cristão ter sucesso
do que uma vida alinhada com os princípios morais de Deus. Isso é certo, isso é fato mesmo. Se a gente quer ter sucesso, entre aspas, não nessa terra, mas sucesso aos olhos de Deus, né? Receber o galardão na glória, receber a recompensa eterna, isso é sucesso, na verdade, né? É manter os princípios morais já estipulados, né, por Deus. Boaz que o diga, ele passou aquela noite ileso, sem erro e sem peso de culpa. No dia seguinte ele pôde olhar no olho de qualquer pessoa e dizer: eu estou puro diante de Deus e dos homens. É claro que ele não fez isso, né? O pastor está nos dando esse entendimento, essa imaginação do que passou no coração dele, na mente dele, né? Da forma como ele caminhou diante de Deus em integridade. Então ele traz essa reflexão. Boaz não se manteve íntegro porque tentou se manter íntegro. Houve ali uma dimensão divina, pois a integridade tem a ver com o fruto do Espírito. Lembra que a gente acabou de falar aqui? Se a gente colocar a integridade dentro dessa concepção do fruto do Espírito, ela se completa perfeitamente. Na sequência, ele vai usar né, atributo, vou colocar assim, né, ou uma das partes do fruto do Espírito. É muito interessante a gente falar sobre o fruto do Espírito, porque a maioria das pessoas confunde, né, os frutos, mas é um. É como se fosse uma laranjinha com vários gominhos, assim, né? Então a gente come um que é gostoso, mas come outro que é gostoso do mesmo jeito. Às vezes o outro pode ser um pouquinho maior, aquele gominho, um pouquinho melhor, ou pode ter uma sementinha no meio, mas tudo é gosto de laranja, digamos assim. Tudo é gosto de tangerina, tudo é gosto daquela fruta que a gente está comendo. Então é essa concepção que ele dá. E ele segue atribuindo isso dessa forma. Ó. Além da integridade, Boaz revelou ter um tremendo domínio próprio. Olha só. Que domínio próprio. Exato. Olha como é interessante, né? Na leitura do pastor Josadak, ele viu essa questão da integridade como muito ligada ao domínio próprio. E se a gente parar para analisar, realmente tem muito sentido, né? Se a gente precisa ter o domínio, essa parte do domínio próprio eu acho um grande paradoxo humorístico de Deus quanto à nossa vida. Quer ver? Olha a minha imaginação quanto a isso. A gente crê em Deus, a gente acredita em Deus e a gente entrega a nossa vida para Deus, para que Deus dê o Espírito Santo dele e nos dê o domínio próprio da nossa própria vida. Não é meio que um paradoxo doido, assim, não é uma coisa... Mas é exatamente assim. Deus quer que a gente se renda a Ele, aceite Ele, que Ele venha morar em nós. Nessa ideia dele vir morar em nós, a gente entrega a vida para Ele, né? Que Ele fique no controle das nossas vidas. Nisso, Ele nos dá o Espírito Santo que nos devolve de novo o controle da nossa vida, entre aspas, nos dando domínio próprio. Então, é uma coisa muito doida, mas é maravilhoso. Então, o domínio próprio, ele tem essa força muito grande, né, da gente parar, analisar, falando, não, eu sei o que é errado e eu sei o que é certo. Então, eu preciso me mover na coisa certa. Mas, às vezes, a gente age no impulso, às vezes a gente age na emoção, às vezes a gente age literalmente com o desejo da carne, como a gente leu agora um pouquinho acima, né? Às vezes a gente age na tentação da carne. E é muito forte isso, porque a gente leu ontem, né? Mateus 3, não, hoje. A gente leu hoje, né? Mateus 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. A gente arrancou falando sobre Jesus no deserto. Então, muito interessante, que eu acredito que com certeza algo o Espírito Santo soprou no teu coração quanto a isso hoje. Soprou no nosso, a gente está nesse compromisso de ler junto, avaliar junto, contextualizar junto, interpretar junto. E é muito incrível. Então, quando a gente começou a leitura, né, amor? Falei, olha só como é interessante. Os dois laços, ou as duas jogadas de Satanás contra Jesus foi: se tu é filho de Deus, tipo, a dúvida. A segunda tentativa, se realmente você é filho de Deus, aquela coisa de tirar a identidade do filho, do próprio filho de Deus. Imagina se ele não vai fazer em nós. Aí o terceiro, a investida dele, foi com coisas terrenas. Ele falou, tudo eu tenho. Né? Se você se prostrar, você vai ter tudo. Então, é a tentação das coisas. Não é a tentação do desejo oposto entre um homem e uma mulher, um homem. Não é. São todas as coisas que os nossos olhos enxergam e o nosso coração quer e deseja, né? Então, aqui nesse estudo, Boaz foi ponta firme
da conduta dele. Então, eu falo por mim, eu sou o primeiro a dizer que eu preciso aprender muito sobre isso. Aprender muito a caminhar com integridade, caminhar sendo guardado sempre no Espírito de Deus e movido pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Então, sou o primeiro a dizer assim, ó, tenho muito que aprender. Tenho muito que aprender, muito que aprender. Benção, gente! Benção. Seguindo aqui, que a moderação, ou a temperança, né, na gratificação, isso aí, na gratificação dos desejos e apetites carnais, é tudo uma leitura só. Além da integridade, Boaz revelou ter um tremendo domínio próprio, que é a moderação ou a temperança, na gratificação dos desejos e apetites carnais, exatamente. Aí, fechando, já vimos que Boaz tinha tudo a seu favor. Foi Ruth quem a procurou, nenhum olho humano estava sobre eles, né? Ele tinha um álibi fortíssimo e, obviamente, sabemos que Ruth era uma mulher vulnerável. Então, fechando aqui, tinha tudo para, como a gente já conversou, né? Abusar dela, usar ela, enfim, mas, obviamente, que ele permaneceu com integridade nesse quesito. Fechando aqui. A pessoa que não tem domínio próprio se rende ao próprio assalto das suas paixões desgovernadas. Será que é assim, gente? Será que se a gente não tiver domínio próprio, você vai e o boi para a corda, como diz a história? Vai. A importância da gente se mover no fruto do Espírito. É muito interessante isso. Eu até dividi um dia numa escola dominical isso, né? Eu acredito que Deus vai um dia me dar a oportunidade de a gente conseguir dividir isso como uma mensagem para a igreja, né? Quantas pessoas que a gente conhece, né, que a gente já caminhou, que a gente já teve a oportunidade de caminhar junto, né? Ou da Igreja de Jesus Cristo. Quantas pessoas que a gente conhece que se movem exatamente pelo dom dela. Que coisa que tu falou. Ela tem um dom maravilhoso, seja qual o dom que for. Mas no fruto do Espírito, assim você vê a pessoa fazendo as coisas mais absurdas. Um exemplo, se prega uma palavra maravilhosa, a pessoa vem e revela uma palavra maravilhosa, assim, tem um dom de ensino, de oratória, algo assim fortíssimo. Você sente fortemente a presença de Deus ali, você é ministrado, pode até ser curado por Deus naquela situação. E dali, 10 minutos depois, a pessoa, um exemplo, está fofocando, falando do outro, comentando uma coisa alheia, amaldiçoando, vamos dizer assim, outra pessoa. Sendo que em instantes ela estava liberando a palavra santa de Deus. Então, o que isso traz para o nosso entendimento? Que essa pessoa, vamos dizer assim, colocar dessa forma, ela não está se movendo pelo fruto do Espírito, e sim pelo dom que ela recebeu de Deus. Então, são duas coisas bem diferentes. Nossa. Fiquei na dúvida agora, pastor. Você está entendendo? Está entendendo do que eu estou tentando esclarecer? A pessoa se move pelo dom. Ela tem um dom maravilhoso de oratória. Ela fala, Deus usa aquilo ali. Mas não é o fruto do Espírito com o qual ela está caminhando. Tanto que Jesus fala assim, pelos vossos frutos vos conhecereis. Então o dom é dado e Deus não tira da pessoa. Deus não tira, Ele dá o dom. E através daquela pessoa, naquela pessoa e através daquela pessoa, Deus age. A André tem um exemplo lindo que ela sempre usa quanto à ideia dos canos, né? Divida com a turma para poder contextualizar. Eu já falei uma vez, amor. Repita de novo, é válido. Eu já falei, acho que vocês já ouviram, né? Repita. Mas repita de novo, que eu quero lembrar. Repito. Então, a gente sabe que a água que chega até a nossa casa, ela vem através de canos subterrâneos, né? E ela chega na nossa casa limpa, pronta para a gente beber, né? Mas e como que estão os canos lá embaixo da terra? Tem muitos canos que estão enferrujados, que estão machucados, que estão amassados, canos que estão quase impossibilitados de passar essa água, sujos. Então, assim é a nossa vida, né? Independente se nós estivermos machucados, se nós estivermos amassados, se nós estivermos quase destruídos, Deus vai nos usar e a água que vai sair através de nós é a água pura, que vem da fonte da vida, que é Jesus, né? Então, é essa comparação dos canos da Sanepar. Exatamente. Isso significa que imperfeitos nós somos e Deus vai nos usar. A questão é se a gente se move no Espírito, né, e pelo fruto do Espírito, ou a gente se move no dia a dia, as nossas ações são pelos nossos dons.
Então, essa é uma Pastor, grande característica. Diga, Lu. nossa, eu fiquei encucada com isso. Eu entendi, faz sentido o que a Andrea falou. Assim, eu já passei por uma situação que uma pessoa pregou e ela só falou, enfim, lá em São Paulo, Uhum. e ela só falou me expor, assim, acabando com a minha raça, que foi a situação que eu passei, que eu já comentei, né? Uhum, E uhum. aí, de liderança. E aí, nessa época, eu estava em disciplina, estava, enfim. E o pessoal que me conhecia e sabia da situação começou a olhar para mim e depois uma moça não, já era uma senhora, foi na minha casa conversar comigo, saber como era que eu estava, porque eu estava arrasada. Uhum. E aí ela falou assim, mas você... Aí eu falei, como é que ela usa o púlpito para querer me agredir, me atingir, sabe? Falar mentiras a meu respeito, né? Uhum. E aí ela falou assim, mas você acha que se Deus quisesse não tinha fulminado ela? Aí eu lembro que a Leila falou para ela e para mim assim, não, porque por causa da misericórdia de Sim, Deus é que nós não somos consumidos. consumir. Então, foi a misericórdia de Deus na vida dela. Só que, claro, todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Sim, sim. E eu acredito sim que Deus usa e a palavra vem até nós, independente de como a pessoa está conduzindo. Aí é onde eu penso, como você fala assim, quando a pessoa se move pelo Espírito, se move pelos dons, e aí eu lembro também que às vezes a pessoa é até eloquente no falar, mas Uhum. sabe aquela coisa que a gente fala, né? É um termo, acho que crentez, a unção. Uhum. Você não sente unção. Você não sente que aquilo ali vem da parte de Deus. Foi um caso que aconteceu comigo que as pessoas que sabiam da situação falaram a mesma coisa depois, enfim. Mas aí você falando, por isso que eu digo, eu não consigo entender como assim se mover pelo Espírito, se mover pelos dons, pelos frutos do Espírito. Eu vou tentar, de uma forma simplificada, esclarecer para você para não te causar confusão, de forma alguma. Tá. Aham. Quando a gente vem para Cristo, quando a gente aceita o Senhor, a primeira coisa que a gente recebe é o perdão dele, a gente faz parte da família dele, e logo na sequência a gente recebe o Espírito Santo. Então, isso a gente sabe. E o Espírito Santo vem e nos dá os dons, que a palavra de Deus Uhum. fala que são irrevogáveis. Então, a gente sabe. Sim, Para um dom sim. daquilo, para outro dom disso, dom disso, dom disso, dom disso. Ok, ele dá os dons. Mas ele não nos faz, digamos assim, perfeitos no sentido de quem mentia nunca mais mente, quem traía nunca mais trai, quem Uhum, bebia nunca uhum. mais bebe. Ele pode fazer Sim. esse milagre, ele faz tudo isso, mas tudo isso é papel de santificação. Isso a gente Uhum. sabe. Então, o que eu quero Sim, dizer? Ele nos dá o dom. Então, através desse dom dado, a gente vai caminhar. Então, eu sim. simplifiquei, eu dei um exemplo. Eu posso ser um grande pregador, assim que Uhum. prego, assim como você citou eloquentemente, falando palavras perfeitas, assim, algo e a presença de Deus pode ser sentido ali naquela situação. Não estou dizendo Sim. que eu não tenha unção. A unção é quando o Uhum. Espírito vem sobre a pessoa. O significado de Uhum. unção é sobre. Unção significa sobre, é uma ação sobre Uhum. aquela pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu posso pregar uma palavra maravilhosa, impactar a igreja nesse sentido, mas sair dali, continuar fazendo os pecados mais horrendos possíveis. Aham. Então, essa pessoa Aham. ela não se move pelo fruto do Espírito. Sabe aquele ditado do mundo que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Sim, Então, o sim, que que sim. acontece? Por que que ele não se move pelo fruto do Espírito? Porque quem conduz aquela vida não é o Espírito. Ela ainda está, ela continua caminhando em santificação, sem dúvida, mas é uma característica clara que ela ainda não se arrependeu exatamente dos pecados. Ela não se Aham. arrependeu de determinados pecados. Então, o que eu quero dizer? Ela está no controle da vida dela, mas ela ainda assim pode declarar que aceita Cristo, ela pode Uhum. ser líder de ministério, pode ser um pastor, uma pastora. Quantas vezes nós vemos falhas assim, quedas gigantescas, que cai o líder e Sim. despenca toda a igreja. Então, o que eu quero citar com isso? Que Uhum. quer dizer que, então não nasceu de novo, não tem o fruto do Espírito? Aí é só o Senhor quem sabe essa situação. Eu estou Uhum. citando o que o próprio Jesus nos ensinou. Pelos frutos os conhecereis. Conforme o que a gente Uhum. frutifica, amor, fidelidade, uma característica que a gente está estudando hoje, integridade, ok? Que Uhum. não tem como enganar um Senhor. Tem coisas que são Uhum. características claras. Conversando com a Lu, com o Du, vocês conversando com nós, vocês já conseguem perceber características claras da palavra de Deus entre nós. Sim, Conversando com sim. vocês, a gente percebe. Mas tem coisa que Aham. a gente, entre aspas, pode esconder muito bem, ok? Uhum. Mas Sim. aí o Espírito mesmo vai confirmar toda essa situação.
Então, Sim. o que eu quis esclarecer e pontuar, né, exemplifiquei, é isso. Que às vezes a gente se move pelos dons que a gente recebeu. A gente está caminhando pelo dom e não pelo Espírito. Mas o que é mais importante? O dom, o Espírito? Todos são importantes. Todos. Mas fechamos com esse entendimento. Pelos frutos, o próprio Pai vai nos conhecer. Pelos frutos, nós seremos, entre aspas, julgados pelas nossas ações, né? Ações de justiça. Hoje a gente estava lendo sobre isso, né? O Sermão do Monte está falando isso. Aquele que errar e ensinar errados meus, na verdade, assim, esse será o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que ensinar corretamente, agir certo, com justiça, porém, lembra o que falou no final? Que a gente ficou debatendo? Lembra? Porém, se não exceder a injustiça, as leis dos escribas e dos fariseus, Jesus é claro e fala assim, jamais entrará no reino dos céus. Olha só como interessante. Então, isso é ação. É conhecer a palavra, viver a palavra e ir além do que é o normal, digamos assim. Porque os religiosos faziam isso. Eles falam, não, viva a minha comunhão, né? Viva a minha verdade. Então, esse fruto vai determinar isso. Mas isso é uma coisa bem interessante, Lu. Por isso que eu vejo que isso é um tema para a escola dominical, é um tema para você ir esclarecendo para as pessoas, porque pode... Como assim? Eu recebi um dom, mas não me envia... E aí eu gosto de ter clareza, né? Porque, enfim... então, só para um exemplo, assim, que eu acho, na minha percepção, assim, é mais... Para eu entender bem mais claro, é que só a pessoa que tem o dom de cantar. Então, a gente sabe que os cantores, o povo gosta de rotular secular. Então, o cara tá cantando lá, não tá falando nada de Deus, mas Deus deu o dom para ele. Ele tá utilizando-se desse dom. Exatamente. Só não tá glorificando a Deus. E, às vezes, o cara tem uma vida toda bagunçada. Exatamente, né? Um belo exemplo. Mas aquela canção alcança a emoção das pessoas. É mais ou menos isso, Lu. Eu vou tentar exemplificar de uma outra forma. Vou pegar esse exemplo maravilhoso que você citou. Ministério de Louvor. Ministério de Louvor, cantor. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, é porque eu só toco música cristã, eu só toco na igreja, eu só ouço música da igreja, né? Só isso. Ok, mas ele vê filme de tudo que é jeito. Olhar, ele olha para tudo que é lado, ok? Falar, ele fala tudo que vem na boca. Agora eu vou te fazer a pergunta. Se move pelo dom ou se move pelo fruto uma pessoa dessa? Pelo dom. Exatamente, exatamente. Então, por quê? Porque ele coloca o dom, ele não está deixando assim o espírito conduzir a vida. Então, aí é uma diferença bem clara para a gente poder entender. Você deu um exemplo maravilhoso, que é o Ministério de Louvor. Ou às vezes a pessoa quer participar do Ministério de Louvor porque ela tem o dom, mas ela quer para se aparecer. Ela quer porque está lá em cima, está reconhecida. De novo a pergunta. Ela quer para sua glória, né? Para sua glória, exatamente. Então, glória a mim mesmo, louvado seja eu. A gente estudou hoje isso. Jesus está falando assim, esse já receberá recompensa. Então, isso é dom. E Deus não toma de volta, Ele dá. Porque é bem como você falou, porque a misericórdia dele vem sobre nós. Ele dá a segunda chance a cada manhã. Ele dá para que a gente realmente se arrependa, para que a gente aprenda a caminhar segundo a vontade dele. Que a gente tenha o que a gente está estudando hoje, integridade diante dele. Eu ouso falar que todos nós somos imperfeitos nesse quesito de integridade, mas a gente vê belos exemplos, como a gente está estudando de Boaz, né, que caminhou sendo ponta firme diante de Deus em integridade. Olha como é bacana. Eu gosto dessa interação porque é isso, a gente sai um pouquinho, volta, traz coisas que são da nossa realidade que a gente necessita, né? Maravilha, gente. Du, vi que você ficou quietinho, mas... Eu só estou observando aqui, né? O salário... O Du é malandrão, ele fica... o Du é espertão, ele fica bem quietinho aqui, ele fica bem quietinho no estudo, depois ele chega lá e escreve algo assim top lá pra gente. Maravilha. O que a gente vê em tudo isso aí é que quando a gente nasce da água e do Espírito, se você continuar firme ali, cara, você vai ter, né, os dons e mais coisas, né? Com certeza. Mas muitos recebem, né, ali a água e o Espírito, mas esquecem de Deus depois, não vai resolver nada. Exatamente. E o caminho dele é totalmente diferente. Ele quer aquilo que você falou aí, né? Ele quer subir num altar e ser ele o grande. Exatamente. Como diz a André aqui, né? Buscar a própria glória.
Própria glória. Então a gente vai entendendo que esse tipo de pessoa, né, a gente tem que cuidar para nós não sermos assim. A gente está citando, vendo o outro, mas na verdade, como diz o pastor Daniel, né, se a gente não conhece, vamos se olhar no espelho ali que a gente já vai perceber. Às vezes a gente é tendencioso a se mover assim. A gente é tendencioso porque a gente mais vai errar com facilidade do que acertar com facilidade. Estou conseguindo colocar a linguagem para você entender o que eu quero dizer. Mais a gente é propício a errar. Mais a gente é propício a machucar. Mais a gente é propício a ser imperfeito. Até porque a gente é imperfeito nesse sentido. Então, quanto mais de nós, menos a certeza das coisas serem certas diante de Deus. Então, quanto menos de nós, mais a certeza, mais a perfeição a qual Deus espera de nós, né? Então, assim a gente se move. Maravilha, gente? Para a gente poder fechar aqui. O domínio próprio pode ser entendido também pelas palavras de Paulo. Se você quiser anotar aí, 2 Coríntios 10, 5. Diz assim: levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Cristo. Olha só como a questão de domínio próprio também tem a ver com o que a gente pensa, como a gente reflete, como a gente avalia a situação, como a gente se move nisso. Opa, cadê aqui? Sumiu. Como a gente se move nessa circunstância. Então, parte importante desse processo é a gente entender isso, como a gente se move em Deus. Fechando aqui, deixa eu abrir de volta. Nessa mesma linha, um autor escrito Kell, não conheço ele, mas enfim, descreveu o domínio próprio como a capacidade de evitar excessos, permanecer dentro dos limites razoáveis, pois é exatamente isto que ocorreu com Boaz. Ele diz não ao pecado, tal como Paulo diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Isso está em 1 Coríntios 9, 27. Fechando, conclusão do nosso tema aqui. Lê para nós, irmã. Lê ali. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer a vós. Exatamente. Isso está em Tito 2, do 7 ao 8. 7 a 8. Mais ou menos isso. A gente fecha com essa passagem aí, a gente caminhar em integridade diante de Deus. Assim, é um grande desafio. É um grande desafio, porque como eu citei, a gente é tendencioso a muito mais errar. A gente é tendencioso a julgar alguém. A gente é tendencioso a enxergar o cisco no olho do irmão. A gente vai estar estamos passando isso, né, no Sermão do Monte. A gente é tendencioso a sempre a estar do lado certo da história. Geralmente é assim, né? Então, e muito tendencioso também a não assumir as nossas responsabilidades. Eu já vejo a integridade como parte disso. Porque quando a gente erra, quando a gente falha, a primeira coisa que Deus, o Pai, espera de nós é que nós venhamos assumir isso. Isso já vem de longo tempo, como eu preguei no sábado lá, né? Longo tempo. Quando Adão caiu, a primeira coisa que Deus fez foi perguntar, né? Onde você está, Adão? O que você fez, Adão? Não acusou de forma alguma, não condenou, jamais. Ele queria ouvir de Adão a falha, ele sabia que Adão tinha falhado. E rapidamente Adão se esquivou. A gente é tendencioso a isso. Então, são coisas simples, são coisas que a gente sabe, mas no calor da situação, no meio do episódio, no meio da história, a gente é muito Adão, a gente é muito Eva. Essa é a verdade, é muito forte, é muito latente em nós. Então, a real importância da gente se mover no espírito, né? E as nossas ações declararem isso, o fruto desse espírito, né? Que é amor, que é paz, que é tudo que a gente já tem estudado. E a integridade é forte nisso, né? O pastor Josadak colocou ela como mansidão, como domínio próprio, perdoe. Então, quando você lembrar da situação, tem que ter domínio próprio, tem que caminhar em integridade diante de Deus. Vamos dar umas caneladas feias pelo meio do caminho ainda. Graças a Deus pela misericórdia e pela graça dele, né? Mas é compromisso nosso de buscar acertar o passo e caminhar nessa direção. Maravilha, gente?
Pontua Uma aí. perguntinha bem básica. Diga lá. Uma perguntinha bem básica, assim. Será que somos melhor do que os outros? Ixi, Essa é uma perguntinha bem básica, né? de forma alguma, né, Du? De Tá. forma alguma. De forma alguma. A gente é tão falho quanto qualquer pessoa. Teve um dia que eu fui, assim, eu estava tentando esclarecer algumas coisas e a pessoa não aceitou direito, né? E falou assim, mas por que que você entende que você é melhor? Eu falei, não, me perdoe, jamais eu quis citar isso, né? A única diferença que a gente tem para as demais religiões, para as demais crenças, a única diferença é que nós aceitamos o perdão de Deus. É isso. Assim, a pessoa ficou sem resposta. Porque ela queria um bate-boca, ela queria ir além, ela queria contextualizar que a visão dela era melhor também, o quanto, tudo mais. Eu falei, não, a única coisa que nos difere é isso. É que a gente aceita, né, por fé em Jesus, o perdão de Deus. E a partir daí todas as coisas são renovadas. Não temos nenhuma diferença. Nenhuma. Acabou a discussão ali. Acabou a ideia da discussão. Não tinha pelo meu lado, mas a pessoa não estava querendo compreender direito isso, né? Então, são situações que a gente vai enfrentando, né? Então, jamais vamos ser melhores, de forma alguma. Precisamos ser trabalhados pela palavra de Deus. Queria dividir só uma ideia bem rápida aqui com vocês. Uma passagem que a gente conhece muito e trabalha muito na nossa vida. Se você quiser anotar aí, quiser abrir aí, 2 Timóteo 3:16. Isso aqui dá pra gente decorar. Abre para nós, amor. 2 Timóteo 3:16. Isso vale muito para o nosso caminhar, para o nosso entendimento. Segunda Timóteo. Isso, 3:16. Show aí, Lu. Amém. Show aí, Lu. Só tô anotando, eu tô sem a minha Bíblia. Isto, 2 Timóteo 3:16. André vai ler para nós aqui, a gente vai só fechar com essa situação aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pode seguir. 17. Pode A seguir, fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É assim que Deus vai tratando o nosso coração e a gente vai aprendendo a caminhar diante dele. Em todas as coisas. A gente está falando sobre integridade, mas em todas as coisas. Eu estou estudando esse livro aqui que é... Não sei se você consegue enxergar, e acho que aí vai chegar invertido, né? Seguir a Cristo. Não, Tá certo. tá certo? certinho. Manual do Discipulado. Então, é do bispo João Lockman. Paulo Lockman, perdoe. Que era o bispo do Rio de Janeiro. Foi bispo por muito tempo. E ele fala sobre essa importância da gente caminhar sendo ensinado pela palavra de Deus. E ele pega esse versículo, ele vai citando tudo que o versículo fala. Eu só vou pegar a parte final, só para a gente fechar aqui, né? A questão básica da palavra de Deus é a gente conhecer ela, deixar ela orientar a nossa vida. Paulo diz que ela é útil para o ensino. Significa o quê? Significa que a gente deve estudar ela todos os dias, pois ela também exorta e repreende ao mesmo tempo. Ela mostra quem realmente nós somos, né? E que não somos tão bons quanto nós pensamos. Viu a tua pergunta que você fez, Du? Que não somos tão bons quanto nós pensamos. Necessitamos que Deus nos repreenda, volta e meia, sempre que necessário. Mas isso visa um grande crescimento, um amadurecimento, amor de Deus o Pai. E, finalmente, Paulo diz que ela nos educa na justiça, ou seja, nos orienta a tomar as decisões entre o certo e o errado, segundo a justiça que há em Deus e em Jesus Cristo. O resultado disso é que nós nos tornamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas atenção, quando a Bíblia fala de perfeição, ela não está dizendo que nós nos tornamos isentos de erros e de falhas, que ficamos infalíveis. Aí vem a integridade, ok? Não. Ela relata o seguinte: está dito é que, sendo purificado dos pecados, amadurecidos em santidade, temos sabedoria e poder de Deus
para viver com um caráter íntegro, plena integridade, menos sujeitos ao erro e bem menos ao pecado. E diante de nosso pecado, temos de ter a humildade de admiti-lo, admitir que pecamos, pedir perdão e seguir em frente, orientados por esta mesma palavra de Deus, assim, para toda boa obra que Deus colocar nas suas mãos. Então, fechando aqui esse estudo nosso, vem assim, laçando aqui isso aqui que a gente está estudando sobre a integridade. Então, a gente tem a palavra, a gente tem o Espírito. Cabe a gente se posicionar, né, e caminhar diante de Deus, agradando Deus o Pai, sendo filho, filha, conforme o coração dele, homem e mulher, conforme o coração de Deus, né? Davi, o rei, também errou, também falhou, adulterou e assassinou, mas se arrependeu, né? E olha só como é interessante, se a gente pegar o nome Ruth, Ruth significa companheira fiel. Como é que é? Acho que é companheira fiel. Tem um outro nome, mas é companheira. Então ela foi companheira de quem? De Noemi. Se você pegar Boaz, o nome, o significado Boaz significa rápido, ágil, rapidez. Se você pegar o filho dos dois, que foi Obed, Obed significa adorador, um adorador. Se você pegar Jessé, que foi o pai de Davi, Jessé significa Deus existe. Se você pegar Davi, Davi significa o escolhido, o amado. Olha só, cada nome maravilhoso dessa descendência que veio de Ruth. Então, olha que história linda que Deus foi escrevendo. Então, você tem dúvida que Deus está escrevendo uma história linda na tua vida, Lu? Linda na tua vida, Du? Linda na vida de André, na minha vida? Não temos dúvida disso. Ainda a gente não está conseguindo enxergar essa história por completo. Mas quando a gente olha para trás, a gente já enxerga umas páginas maravilhosas de Deus. O que era para dar errado, Deus pegou e fez uma história maravilhosa. Então, lá na frente, né, na glória, a gente vai olhar para trás e falar: meu Jesus, que amor maravilhoso esse do Senhor sobre a minha vida, né? Então, muito obrigado pela sua maravilhosa graça e pela tua salvação. Então, assim a gente conclui nosso estudo. Povo amado, querido. Quiser pontuar alguma coisa aí, Lu, Du, André? A gente terminou o estudo ou só o capítulo? Esse capítulo. Na semana que vem, volta mais um tema, que ainda a gente segue, a gente não chegou no final do livro ainda, né? Mas eu digo assim sobre essa ideia da integridade. Essa palavra tema aí que pra gente foi integridade. Então na semana que vem a G volta com mais um capítulo do livro e mais um tema que nem eu sei, é mistério de Deus aqui. Entendi. Mas é isso aí. Maravilha, então. Gente, algum pedido de oração? Algo para dividir? Algo para a gente estar orando junto? Du, tem algum pedido aí, Du? Sempre, né, pastor? Sempre. Para a esposa, né? Para os irmãos da igreja, para todos, né? E para a nação, né? Amém. Vamos estar orando, Du. Vamos estar orando sobre isso. Lu, tem algum pedido? Hoje eu vou pedir por mim. Amém, claro. Vamos orar por você, sem dúvida. Porque a gente sempre... É sempre bom receber oração. Né? Amém. Pela minha saúde mesmo. Amém. Amém. Vamos estar orando, sim. Vamos estar orando, então. Pedir que você feche teus olhos, que você não imagine, mas que você, com os olhos da fé, enxergue o Senhor agora de braços abertos, estendidos, diante de você. Exatamente isso. Exatamente isso. O teu Salvador, o amado das nossas almas, Jesus Cristo, nosso Senhor, de braços abertos, de mãos estendidas, a unção das mãos furadas sobre a sua vida. Ele está tocando agora você, ele está dando ordem aos anjos virem derramar o bálsamo da cura, do renovo, da restauração, da saúde, que exatamente agora, nesse momento, ele está aí diante de você. Vamos orar com esse entendimento, com essa visão do Senhor tocando as nossas vidas.
Ele mesmo declarou: tudo é possível ao que crê. Talvez alguma coisa que você tenha dúvida ainda, talvez alguma coisa que você está orando diante de Deus, talvez a intercessão por alguma pessoa, por alguma causa, por algum pedido diante de Deus. Sábado, Deus tocou forte no meu coração para falar sobre isso. E, de novo, eu estou dividindo com você. Se tem um pedido diante de Deus, faz. Tenha fé. Deposite a fé no poderoso nome de Jesus. Ele está aí diante de você, Ele está aqui diante de nós, contemplando as nossas vidas, soprando do Espírito Santo dele, renovando nosso interior. Senhor, que privilégio, Pai, de podermos parar as nossas correrias no nosso dia, pararmos as nossas atividades para desfrutar do maná santo que desce do céu. Desfrutarmos da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, desfrutarmos da Tua santa presença, da paz que excede todo entendimento, da luz que veio e brilhou entre os homens, da salvação que é o Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida que o Senhor está agora, nesse momento, tocando a vida da Lu, dando a Tua unção de cura, a Tua bênção, Pai, sobre a vida dela. Ela dividiu conosco que ela está um tanto disposta, que ela está talvez até um pouco febril. O Teu Espírito Santo é aquele que restaura, é aquele que renova, é aquele que dá vida. O poder que agia no Senhor está na vida da Lu. Então, em nome do Senhor Jesus, no Teu santo nome, Pai, pedimos que o Senhor renove todo o físico, renove toda a mente, todo o coração. O Senhor vá realmente, Senhor Jesus, em todas as áreas da vida da Lu. Amém, e vá colocando tudo em ordem, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Vai dando a Tua direção, o Teu discernimento, vai dando a Tua intrepidez, Pai, a Tua intrepidez, Senhor Jesus, para que a vida dela seja um testemunho nesse tempo, um testemunho nesse tempo. E renova, Pai, todas as energias, todas as forças. Levanta a Tua serva na força do Teu braço. Em nome de Jesus é a nossa oração. Guarda a vida da Lu, acampa os Teus anjos, Pai, por onde ela andar, como diz a Tua palavra, ela sempre vá na confiança que ela está com o Senhor, que é o Senhor quem a guarda e quem a livra de todo mal, em nome de Jesus. Oramos, Pai, sobre a vida do Du, apresentamos, Pai, a vida do Teu servo, do Teu filho, e que da mesma forma o Teu Espírito Santo continue a soprar sabedoria, continue a soprar o conhecimento do Senhor, que o Senhor se revele, Pai, de uma forma poderosa na vida do Du. Que todos os dons que o Senhor já deu ao Du, Pai, venham cada vez mais, Pai, aflorando, Pai, na vida dele, na família dele, na igreja dele, Pai, em nome de Jesus. Pai, mas que o Teu Espírito Santo, que nós falamos hoje, o fruto do Teu Espírito Santo, seja manifesto na vida do Du. Que ele possa viver tudo isso, Pai, nesse tempo já, Pai, em nome de Jesus. Oramos apresentando a vida da Rô, que o Senhor conhece, Pai, tudo que a Rô está passando. E nós apresentamos a vida dela, para que o sopro do Teu Espírito Santo venha renovando plenamente, Pai, corpo e alma e espírito agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo vá agora onde ela estiver, a visite, vá restaurando o físico dela, a mente dela, o coração dela, no poder que é do Teu nome. Teu sangue na cruz do Calvário, Pai, levou toda a enfermidade. Então nós cremos no Teu poderoso nome. Que toda essa ação, Pai, que todo esse quadro, Pai, venha glorificar o Teu nome no tempo oportuno. E nós temos a confiança que o Senhor está com eles, como o Senhor está conosco. Apresentamos diante do Senhor, Pai, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, as nossas mãos para a Tua obra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos guardando, pedindo que o Senhor venha nos atraindo para a Tua presença. Pedimos, Pai, que a harmonia entre a minha vida, a vida da André e o nosso casamento, Pai, esteja realmente diante do Senhor. Que o nosso caminhar seja um caminhar santo. Homem e mulher segundo o Teu coração, casal segundo o Teu coração, filho segundo o Teu coração. E que nós possamos sempre com intrepidez, Pai, às vezes sem a necessidade de falar do Senhor, mas que as nossas ações apontem para o Senhor. Que a Tua graça e o Teu amor repouse sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Tu conheces a nossa necessidade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus opera isso.
Apresentamos também diante do Senhor, Pai, a vida do pastor Daniel, a vida da Jerusa, essa família tão preciosa aos teus olhos, Pai. Sim. Famílias quais o Senhor separou, o Senhor destinou, Pai, que caminhassem como líderes nesse tempo diante da tua Sim, igreja. Deus querido. Então nós, como teu povo, intercedemos sobre eles, pedindo a tua mão Sim. estendida sobre a Em vida do nome pastor de Daniel, Jesus. guardando ele, protegendo ele, levantando ele, Pai, como Deus, um homem do fortificando, Senhor naquele Senhor. local. E que a Jerusa, Pai, seja realmente auxiliadora idônea nesse tempo, Sim, Pai. Deus querido. Que ela seja um modelo de mãe na casa, um modelo Em de nome serva de segundo o teu coração e filha Em segundo o teu nome coração de também. Jesus. Oramos por toda a tua igreja, Pai. Estende tuas mãos de poder, graça e misericórdia e abençoa o teu povo e guarda nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Amém, Jesus. amém e amém, Senhor Amém, Jesus. Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Maravilha, gente querida. Amém. Bênção pura.